Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apostado Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Exercício 19. Determinar o campo de existência das seguintes funções. Então, temos aqui o primeiro exercício, segundo, terceiro, até o 10º exercício. Portanto, nos foram dados 10 exercícios em que nos pedem para encontrar o campo de existência das funções indicadas nos exercícios de 1 até 10. Atenção que o campo de existência é o mesmo que domínio de uma função. Então, antes de mais, vamos recordar o conceito de campo de existência de uma dada função. O conjunto de valores de x, os quais a dada função é determinada, chama-se campo de existência da dada função. Ou seja, o conjunto de valores de x que fazem com que a função seja definida, ou os quais a função está definida ou determinada, chama-se campo de existência dessa mesma função ou domínio de uma dada função. Atendendo a esse conceito, então já podemos começar por resolver o exercício número 1. No exercício número 1, nós temos a seguinte função, y igual a raiz cúbica de x mais 1. Esta é uma função irracional. Então, para a função irracional, como já fiz referência no vídeo anterior, vou deixar na descrição se você não assistiu o vídeo anterior, nós vimos que seja uma função irracional do tipo raiz enésima de f de x, o domínio acha-se fazendo duas considerações. Se n for ímpar, então o domínio desta função será igual a todo real. E se n for par, o domínio desta função faz-se tanto o radicando maior ou igual a zero. Ou seja, transforma-se o radicando numa inequação do tipo f de x seja maior ou igual a zero. Resolvendo esta equação, automaticamente encontraremos, não é, o domínio desta função f de x se n for par. Então, essas são as duas considerações que deve-se fazer sempre que nós tivermos uma função irracional, do tipo raiz enésima de f de x. Atendendo ao nosso exercício, nós temos que y é igual a raiz cúbica de x mais 1. Tanto o índice do radical n, que pertence ao conjunto dos números naturais, é ímpar, daí que o domínio desta função vamos achar diretamente, não é, igualando a todo real, ou seja, de forma simples. Tanto o domínio desta função, vamos lá representar isso numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito, e podemos ver que será toda a reta real. Então podemos dizer que o domínio desta função será igual a x pertencente a r, ou simplesmente será igual ao intervalo aberto de menos infinito a mais infinito. Portanto, este é o domínio da função indicada no exercício número 1. Portanto, resolvemos o exercício número 1 e vamos para o exercício número 2. No exercício número 2, nós temos uma função do tipo y igual a 1 sobre 4 menos x ao quadrado. Nós temos aqui uma função fracionária. Para a função fracionária, devemos aplicar o seguinte conceito para determinarmos o domínio. Seja uma função deste tipo, uma função fracionária, fizemos que o denominador tem que ser sempre diferente de zero. Pois se o denominador for igual a zero, automaticamente a função, por isso o domínio será igual a x pertencente a r, mais excepto de zero. Então é isso que nós vamos fazer para determinarmos o domínio desta função. Fizemos que 4 menos x ao quadrado, portanto a função f de x está aqui, este x ao quadrado pode passar no outro membro, né? E teremos então x ao quadrado diferente de 4, 2. Então x será diferente de mais ou menos 2. Pegamos nesses valores, representamos numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Portanto, temos menos 2. Pode ir à esquerda como pode ir à direita. Portanto, x diferente de menos 2. Ele pode ir a menos infinito, também pode ir a mais infinito. O mesmo acontece com x diferente de 2. X diferente de 2, ele vai para menos infinito e para mais infinito. Então, onde é que eles vão? Em toda a reta, mas excepto nesses dois pontos. Tá? Eles vão se intersetar de menos infinito a menos 2, intervalo aberto, união de menos 2 a 2 e união de 2 a mais infinito. A função dada será igual a x pertencente a r, tal que x é diferente, intervalo aberto. Quer dizer que estou a excluir o 2 e o menos 2. Portanto, mais ou menos 2 está a ser excluído. Portanto, este é o domínio da função do exercício número 1. No exercício 3, nós temos como função y igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 2. Portanto, nós temos aqui uma função irracional.
Vamos recordar o conceito, não é? Se nós tivermos uma raiz enésima de f de x, já sabemos que o índice do radical aqui está subentendido, portanto o radicando, a expressão que estiver no radicando, tem que ser maior ou igual a zero. Então o que nós vamos fazer? Fizemos que x ao quadrado menos 2 será maior ou igual a zero. Vamos isolar x, então x ao quadrado será maior ou igual a 2. Esse menos 2 passa no membro direito, com o sinal infinito a mais infinito. Então temos aqui menos a raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Para nos facilitar, podemos, portanto, diretamente, vocês poderiam utilizar outro método. Estou aqui a utilizar o método de intervalos, um método muito simples. Vou avaliar esses intervalos, portanto, de menos infinito a menos a raiz quadrada de 2, de menos a raiz quadrada de 2 até raiz de 2 e de raiz quadrada e 2. E substituir nessa nossa inequação. Menos 2 substituindo nessa nossa inequação, teremos que menos 2 ao quadrado 4, 4 menos 2, 2. Teremos um sinal e 2, 4 menos 2, 2. Teremos um sinal positivo. A nossa inequação tem como sentido maior ou igual. Maior ou igual, devemos escolher sempre a parte positiva. Então vamos escolher a parte positiva, isto é, que o domínio da função dada será igual a x pertencente a r, ou, então, em termos de intervalos, o domínio da função será igual ao intervalo aberto, fazem com que a função seja determinada. Tá? Então, é um valor. No exercício número 4, temos de igual modo uma função irracional do tipo y igual a raiz quadrada de 2 mais x menos x ao quadrado. Vamos aplicar a mesma ideia que o exercício anterior. Isto é, aplicar aqui o conceito, não é? Se nós tivermos uma raiz enésima de f de x, uma vez que aqui o índice é subentendido, n igual a 2, então vamos aplicar o segundo caso, não é? Domínio da função será igual a x pertencente a r, tal que f de x seja maior ou igual a 0. Faço que 2 mais x menos x ao quadrado seja maior ou igual a 0 e, em diante, multiplico toda essa expressão por menos 1. Sentido da desigualdade deve ser alterado, de maior ou igual passa para menor ou igual e vice-versa. Nesse contexto vai passar para menor ou igual e formei essa expressão no produto de dois fatores, menor ou igual a 0. Em diante, essa expressão será menor ou igual a 0 e essa expressão será menor ou igual a 0. Daí que x menos 2 menor ou igual a 0, temos que x será menor ou igual a 2. E x mais 1 menor ou igual a 0, temos que x será menor ou igual a menos 1. Então temos aqui menos 1 e 2. E em diante, escolher valores desses intervalos. Neste intervalo vamos escolher menos 2, neste intervalo vamos escolher o 0, neste intervalo aqui. Substituindo menos 2, nós teríamos menos 2 menos 4, menos 2 mais 1, menos 2 vezes 1, menos 2, negativo. E substituindo 3, teríamos positivo. Portanto, a parte negativa, sempre que a desigualdade for menor ou igual, vamos escolher a parte negativa. Daí que o domínio desta função sairá de menos 1 até 2, intervalo fechado. Ou seja, o domínio de f será igual a x pertencente a r, tal que x será menor ou igual a 2 e x menor ou igual a menos 1. Ou, o domínio da função será igual ao intervalo fechado de menos 1 até 2. Portanto, encontramos então o domínio da função irracional indicada no exercício número 4. Assim resolvemos esse número 4 e vamos para o número 5. Funções irracionais, que nós temos y igual a raiz quadrada de menos x mais uma de f de x. A expressão do denominador não pode ser 0. Então ela não será maior. Escolher sempre maior que 0. Isto tendo em conta a semelhança. As raízes são quadradas, então o índice é igual a 2. São de índices pares. Daí que vamos aplicar este conceito. Mas temos que ter muita atenção aqui nessa expressão, pois essa expressão está no denominador. Não pode ser igual, senão maior ou diferente de 0. Então vamos começar primeiramente por pegar essa expressão, não é? Menos x maior ou igual a 0 e a expressão do denominador, tanto a expressão do radicando, não é? Da raiz do denominador, faço que 2 mais x seja maior que 0, tá? Atendendo aqui a semelhança dos sinais, maior ou igual a 0. E aqui isolo x, x será maior que menos 2. Encontrado e 0. Em diante, vamos lá. X menor ou igual a 0, 2, ele sai de menos 2 até mais infinito. Então, onde é que eles vão se intersetar? 0 e x maior que menos 2, ou o domínio da função será igual a menos 2 até 0. Portanto, esta foi a resolução do exercício número 5. Vamos então no exercício número 6. Vamos recordar o conceito de que o logaritmo de f de x
para acharmos o domínio desta função logarítmica, fizemos que o logaritmando tem que ser sempre maior que zero. Vamos aplicar a logarítmica, será igual a x pertencente a r, tal que f de x será sempre maior que esta função 2 mais x sobre 2 menos x será maior que zero. E aqui em diante vamos resolver essa inequação do quociente. Vocês podem aqui utilizar o método da tabela, mas eu vou utilizar o método de menos x seja maior que zero. Daí que x será maior que menos 2 e x será menor que 2. Em diante represento numa reta real que sai de menos infinito a mais infinito e infinito até 2. Então eles intersetam-se de menos 2 até 2. Daí que o 7. No exercício número 7, nós temos de igual modo uma função logarítmica do tipo y igual ao logaritmo de x ao quadrado menos 3x mais 2 que divide por x mais 1. Portanto, este é o logaritmando e a base deste logaritmo, sempre que for subentendido, significa que é igual a 10. Vamos aplicar o mesmo conceito do quociente. De igual modo, vocês podem utilizar um outro método, mas aqui eu vou utilizar um método simples, método de intervalos. Então, faço o que x ao quadrado menos 3x mais 2 seja maior que zero. E aqui transformo essa expressão num produto de dois fatores. Para tal, procuro dois números que multiplicando darão 2 e somando darão menos 3. Nesse contexto, menos 2 e menos 1. Por isso é que eu represento essas expressões em produtos da seguinte maneira. X menos 2, tudo isso que multiplica por x menos 1 será maior. Em diante, essa expressão será maior que zero, essa expressão será maior que zero. Daí que x será maior que 2. O que é que eu vou fazer em diante? Uma vez que as desigualdades são iguais, para não se confundir, aqui vou escolher menos 2, aqui vou escolher 0, aqui vou escolher 3 sobre 2, aqui vou escolher 3. Depois, em função desse sentido da nossa inequação, escolhermos em quais, portanto, daria negativo. Substituindo 0, teríamos 2 positivo. Substituindo 3 sobre 2, portanto, daria negativo. E por fim, 3. Substituindo 3, tanto 9 menos 9, tanto 0, vai dar positivo, tá? Então, encontramos então os seguintes sinais, menos, mais, menos, mais. Vamos agora olhar no sentido da nossa inequação, maior. Maior diz que devemos escolher a parte positiva. Então, vamos escolher o intervalo de menos 1 a 1 e o intervalo de 2 a mais infinito. Tanto esses intervalos serão então o nosso domínio, tá? Serão os valores de x que fazem com que esta função seja determinada. Ou então, o domínio da função será igual ao intervalo aberto de menos 1 até 1, união de 2 a mais infinito. Intervalo aberto de 2 a mais infinito. Encontramos então o domínio da função logarítmica indicado no exercício número 7. Assim resolvemos esse número 7. Vamos para o exercício número 8. É do tipo y igual a arc cosseno de 2x sobre x mais 1. Como é que nós vamos determinar o domínio desta função trigonométrica inversa? Portanto, arc cosseno de uma certa função. Vamos lá recordar que o cosseno no círculo trigonométrico tem valores máximo e mínimos. O valor máximo em 0 ou 2π e mínimo valores, veremos que portanto, ele só terá, portanto, valores no intervalo de menos 1 até 1. Portanto, a função inversa do cosseno é contado. Então, a função arquicosseno de x tem como domínio x pertencente ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Então, esta é a ideia que nós vamos fazer. Mas aqui nós não temos x, nós temos aqui um certo argumento. Então vamos pegar neste argumento e colocar dentro deste intervalo de menos 1 até 1. Portanto, desse intervalo fechado de menos 1 até 1. Esta é a ideia que você... Então faço o que? Tanto 2x sobre x mais 1, sobre x mais 1, menor ou igual a 1. Em diante vou resolver tanto essas duas inequações. Primeiramente resolver esta inequação aqui à esquerda e depois resolver esta inequação à direita. Então faço que 2x sobre x mais 1 será maior ou igual a menos 1 e 2x sobre x. E este 1 também passa no membro esquerdo. Automaticamente deve alterar o sinal, tá? Operações inversas. E em diante, achando o denominador comum, tenho que 2x mais 1 sobre x mais 1 será menor ou igual a 0. Tanto 2x mais x vai dar 3x. Tanto mais 1. 2x menos x vai dar x. Tanto menos 1, que divide por x mais 1. Menor ou igual a 0. E em diante tenho a seguinte expressão. Portanto, 3x mais 1 que divide por x mais 1 maior ou igual a 0. E x menos 1 sobre x mais 1 será menor ou igual a 0. Portanto, caí em duas inequações do quociente. O que eu vou fazer? Portanto, vou resolver separadamente. Aqui nesta inequação, vou resolver e vou achar uma solução. Será a solução 1.
Aqui nesta equação vou resolver, vou achar, ou seja, teria então o domínio desta minha função trigonométrica inversa. Então faço que 3x mais 1 será maior ou igual a 0, x mais 1 maior que 0 e x menos 1 menor ou igual a 0 e x mais 1 menor que 0. Aqui posso rapidamente reduzir um terço, aqui x será maior que menos 1, aqui x será menor ou igual a 1 e aqui x será menor que menos 1. Portanto é o que eu encontro aqui e em diante vou pegar nesses valores, e dois valores iguais, não é? Nós temos aqui menos 1, mas o sentido aqui são automaticamente opostos. Portanto, menor e aqui é maior. Temos que ter muita atenção nesse aspecto. Então, vamos representar inicialmente tanto o menor valor, menos 1, depois menos 1 terço e depois, nesses outros vídeos. Mas eu estou aqui a utilizar o método de intervalos, tá? E agora temos que ver onde é que elas intersetam-se. Se a solução 1 sai de menos 1 terço até mais infinito, e a solução 2 sai de menos 1 até 1, então a interseção notaremos aqui. Atenção que eu aqui não estou a representar por passos, né? Vocês podem fazer isso em casa e depois, no caso de dúvida, podem escrever aí nos comentários, tá? Daí que o domínio desta função será igual ao intervalo fechado, tá? De menos 1 inversa do tipo arco e cosseno de 2x sobre x mais 1. Esta foi a resolução disso. No exercício número 9, nós temos mais uma vez uma função trigonométrica inversa do tipo arquisseno. Ou seja, y é igual a arquisseno do logaritmo de x sobre 10. Para as funções trigonométricas inversas do tipo arquisseno e arquicosseno, elas têm como domínio x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Portanto, esses são os valores mínimos e máximos. Portanto, é o domínio dessas funções trigonométricas inversas. Arquisseno de x e arquicosseno de x, eles têm o mesmo domínio, tá? De menos 1 até 1, indicado nesse número 9. Então, faço que este argumento, coloco este argumento no intervalo fechado de menos 1 até 1, isto é, menos 1 menor ou igual ao logaritmo de x sobre 10 é menor ou igual a 1, e em diante resolvo essas duas inequações, resolvo separadamente, esta parte e esta parte. Então faço que logaritmo de x sobre 10 seja maior ou igual a menos 1 e logaritmo de x sobre 10 seja menor ou igual a 1. Em diante, eu tenho que este logaritmo, a base é 10, né? Então, ao resolvermos esta equação logarítmica, é muito simples. Portanto, este menos 1 pode passar neste membro, este 1 pode passar neste membro, ou então podes aplicar diretamente a definição. Transformar, portanto, esta inequação logarítmica igualas, não é? O radicando a quem? A base do logaritmo é expoente o logaritmo. Tá? Neste caso, nós temos que ter muita atenção na desigualdade. Tá? Se nós tivéssemos, por exemplo, logaritmo de A na base B igual a C, ao transformar esta x sobre 10, será maior ou igual a 10 expoente menos 1. E aqui, x sobre 10 será menor a A, não é? Este 10 está aqui a dividir, vai passar aqui a multiplicar. E este 10 aqui será menor ou igual a 100. Pego nesses dois valores, represento numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Então temos 1 e 100. Podemos ver que x é maior ou igual a 1, significa que ele sai de 1 até mais infinito. E x é menor ou igual a trigonométrica inversa do tipo arquisseno. Será igual a x pertencente a r, tal que x pertence ao intervalo fechado de 1 até 100. Ou seja, 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 100. Portanto, encontramos então o domínio da função trigonométrica inversa do tipo arquisseno indicada no exercício número 9. Acabamos de resolver esse número 9. Vamos fazer esse número 10. No exercício número 10, nós temos a seguinte função. Y igual a raiz quadrada de seno de 2x. Portanto, esta é uma função irracional trigonométrica. O que é que nós vamos fazer? Vamos aplicar o conceito, o domínio é todo real, e se n for par, fizemos que o radicando seja maior ou igual a 0. Portanto, transformamos o radicando numa inequação, né? Portanto, adicionando este sinal de essa desigualdade maior ou igual e o membro direito 0. Tá? Isso é que nós vamos fazer para solucionar esse exercício. Podemos observar que o índice do seno de 2x seja maior ou igual a 0. E em diante vamos resolver esta equação trigonométrica. Você pode transformar isso numa equação trigonométrica inicialmente e depois aplicar a desigualdade para saber que intervalo você terá, tá? Aberto, fechado, que parte você vai escolher na reta real, se aplicar os métodos. Vamos lá no círculo trigonométrico, vamos lá desenhar aqui o nosso círculo trigonométrico. Tanto 0, π meio, π, 3π meio e 2π. Onde é que o seno é igual a 0? Né? Seno de 0 é 0. E seno de π também é igual a 0. Então, o seno
de qualquer argumento é 0 em 0 e π. Maior ou igual. Está a dizer que a desigualdade de maior ou igual devemos escolher que parte. Parte positiva. Onde é que o seno é positivo? O seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. Isso significa que devemos escolher esta parte de cima. Tá? Então vai sair de 0 até π. Diretamente já apresentar isso em intervalos e temos que representar o número de voltas. Então nós temos 0, não é? Mais uma volta, não é? E π, também mais essa volta. Temos que adicionar sempre 2πk, tendo em conta o número de voltas, tá? O argumento do seno não é x, é 2x, então temos que ter em conta, tá? 2πk, para tudo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Em diante, divido essa expressão por 2. Tá? Aqui divido por 2, divido por 2, divido por 2. π meio mais πk, para tudo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, enquanto a x pertencente a r, tal que πk menor ou igual a x, menor ou igual a... Se tiver dúvida, k é um número inteiro. Substitua qualquer valor inteiro